meditar constantemente como que você pode conduzir as pessoas ao caminho supremo. Como posso conduzir as pessoas ao caminho supremo. Essa foi a missão dos iluminados que vieram ao planeta Terra, na forma de ser humano, né? Claro que não era nenhum anjo que caiu do céu, com asas, nada disso. É bom a gente falar porque tem muita gente que não sabe ainda o que é estado de Buda. Mas tem muitos outros seres que não conhecem absolutamente nada. Então, medito constantemente como posso conduzir seres a alcançarem a iluminação. Boa noite. Eu estava aqui falando sobre a palavra, né, a música, aliás, do nosso amigo, que colocou uma frase do Buda Sakyamuni na música dele. Medita constantemente como pode conduzir as pessoas ao caminho supremo. Essa realmente sempre foi o grande desejo dos iluminados, do Buda Sakyamuni, do Buda original, né? Nichiren Daishonin, como que ele poderia conduzir os seres ao caminho supremo. Nichiren Daishonin, que revelou a grande lei de causa e efeito que permeia todo o universo, né? Então, esse é o desejo dos Budas, dos iluminados. Mas também pode se tornar o desejo dos Bodhisattvas da Terra, que somos nós, que fazemos essa prática, que praticamos todos os dias, que experimentamos, que nos banhamos no mar dos benefícios do Gohonzon, né? Todos os dias, e assim nós temos que alcançar a condição de ser Bodhisattvas da Terra, de conduzir outros seres ao caminho supremo. Assim como foi a missão dos iluminados, do Buda Sakyamuni, do iluminado Nichiren Daishonin, o Buda original, né, dos últimos dias da lei. Sakyamuni foi dos primeiros dias da lei. Nós estamos falando sobre como que nós vamos conduzir os seres ao caminho supremo. Porque Nichiren Daishonin, ele fez isso, né? Ele veio a este mundo para conduzir os seres ao grande veículo, o veículo que ele revelou depois de ter estudado todos os sutras. A live de hoje eu queria pedir a opinião de vocês. Vocês querem que a gente dê uma geral no Gosho sobre atingir o estado de Buda? Podemos começar assim, rapidamente, ler do começo ao fim e falar cada parágrafo um pouquinho. Ou o último parágrafo apenas, que fala do Myoho Renge Kyo, e aí a gente vai abrir para o diálogo, porque nós podemos conversar sobre a última live que nós conversamos, dialogamos, né, que foi o Parecer 2008, que está na internet, no Google, Parecer 2008, da Nichiren Shoshu. Qualquer um que colocar no Google Parecer 2008 vai conseguir ter acesso a esse documento. É um documento que nós já fizemos um vídeo e podemos, assim, desdobrar, né, falar sobre ele, como que a gente vai atuar aí nessa questão também para a propagação irrestrita da lei, né? Para que a gente possa levar a sabedoria, como que a gente vai conduzir os outros seres à iluminação, ao caminho supremo, como diz a música e como diz a famosa frase sagrada do iluminado. Primeiro eu queria falar para vocês, queridos amigos, uma questão. A fonte desse Gosho, de onde que eu tirei o Gosho sobre atingir o estado de Buda, que está aqui no meu computador, tá? Eu coloquei o Gosho num programa que ele vai passando para mim. E eu vou lendo aqui para vocês. Eu não estou com nenhum livro da Soka Gakkai, nem da Nichiren Shoshu. Eu estou aqui com o Gosho de Nichiren Daishonin, né? Eu estou com o Gosho do Buda, do iluminado Nichiren Daishonin. Quem escreveu esse Gosho? Foi o Sumo Prelado? Foi o Reverendíssimo Soberano da Lei que foi lá e escreveu o Gosho? Não, não foi. Quem escreveu esse Gosho foi o excelentíssimo doutor Daisaku Ikeda, o mestre da vida, né? Que eu tenho muita gratidão a tudo que ele me ensinou, na época que eu era da Soka Gakkai. Foi o presidente Ikeda que foi lá e escreveu sobre o Gosho? Que escreveu o Gosho? Não, não foi. Não foi nem o presidente Ikeda que escreveu o Gosho, e não foi também o reverendíssimo soberano da lei que escreveu o Gosho. Quem escreveu o Gosho? Quem escreveu o Gosho foi o Buda, o iluminado Nichiren Daishonin.
ele tem uma pequena diferença entre os outros mestres, Jesus Cristo. Jesus, ele não deixou nada escrito de próprio punho, né? Vocês sabem que a Bíblia, ela foi escrita pelos discípulos. Ele falava e os discípulos escreviam. Mas este Goshô que eu vou ler aqui hoje, que eu já li semana passada, porque é um Goshô muito profundo, e depois a gente ainda vai continuar estudando ele depois aí, ao longo do ano, né? Porque nós temos muito a estudar. Quem escreveu esse Goshô foi o próprio iluminado, o próprio Buda. É de coração para coração, Lucineide, Valéria. Beijo, queridas amigas. Quem escreveu esse Goshô foi o iluminado, o Buda, que atingiu a iluminação nesta existência, e ele, de próprio punho, com a própria mão dele, creio que quando ele tinha ficado exilado, né? Ou em alguma de suas perseguições ali, que ele estava quase morrendo, com muita neve sobre ele, com muita fome, com muita necessidade, porque ele foi perseguido. Ele pegou a mãozinha dele, né? E ele mesmo escreveu esse Goshô. E quais são os direitos autorais do Buda? Quais são os direitos autorais do Buda, o iluminado, Nichiren Daishonin? Será que o Buda, o iluminado, Nichiren Daishonin, tem direito autoral sobre as suas escritas? Ele não está mais aqui, mas ele deixou o Goshô para toda a humanidade, porque foi escrito por ele, pelo Buda, pelo iluminado Nichiren Daishonin. Quem guardou o Goshô? Quem foi que pegou a carta, o ensinamento de Nichiren Daishonin e guardou? Porque Nichiren Daishonin escreveu essa carta no ano de 1253, gente. Fazem muitos anos, né? Quantos anos tem a Soka Gakkai? Quem é que guardou o Goshô? Quem foi que guardou o Goshô do Buda do Iluminado? Gente, a carta que ele escreveu de próprio punho. Foi o doutor Daisaki Ikeda, o mestre da vida da Soka Gakkai, que expandiu, né, o budismo para o exterior, quando Tsune Saburo Makiguchi Josei Toda fez um acordo com a Nichiren Shoshu. Grandes esforços, não foi? Mas foi o doutor Daisaki Ikeda que escreveu o Goshô, gente? Foi o reverendíssimo soberano da lei? Não. Não. Quem escreveu esse Goshô aqui foi o Buda, o iluminado. Pena que o iluminado Buda não está aqui para a gente dar os direitos autorais, né? Para ele, do que ele escreveu. Então, assim, comentários, várias pessoas podem fazerem sobre o Goshô. Por exemplo, eu estou aqui agora, eu vou começar a ler o Goshô e eu posso, através da minha mente de absorção, por exemplo, né? Ou pelo que eu já estudei, fazer comentários sobre o Goshô. Eu vou comentar, o Nichiren Daishonin quis dizer isso, isso e isso. O Nichiren Daishonin, o Buda, o iluminado, quis dizer aquilo. Então, isso são outras coisas. Isso não é o Goshô de Nichiren Daishonin. Entendeu? Eu posso cobrar pelos meus comentários. Assim como os direitos autorais de muitos comentários de outras instituições, como, por exemplo, a Soka Gakkai, eles colocaram no nome deles os comentários, os direitos autorais. Então, quando você comprar um livro que tenha o Goshô de Nichiren Daishonin e o comentário de outra pessoa, né? Talvez essa outra pessoa vai cobrar os direitos autorais. Mas o Goshô, o direito autoral do Goshô, não será que não é de Nichiren Daishonin? De quem é o direito autoral do Goshô? Porque quem escreveu o Goshô foi o iluminado, foi o Buda. E esse Goshô, ele foi guardado, né, queridos amigos? Porque, assim, eu falo muito da Soka Gakkai porque eu era da Soka Gakkai, né? Então, é uma referência que eu tenho. A Soka Gakkai tem quantos anos de fundação, querida amiga? Tem alguém aí da Soka Gakkai? Coloca quantos anos de fundação aqui tem a Soka Gakkai. Acho que ela só tem 100 anos, né? Tem 100 anos de fundação? Sim, acho que é isso, não sei muito bem. Quantos anos tem a Nichiren Shoshu de fundação? 800 anos? Nossa, mas é tempo demais, 800 anos de fundação? Quase 1000 anos? Gente, como que foi que isso aconteceu? Eles guardaram os Goshôs desde o falecimento do Buda, do iluminado, o Nichiren Daishonin, que meditava constantemente como conduzir os seres ao caminho supremo. Foi Nichiren Daishonin, ele faleceu e deixou o Goshô. Para quem? Como que o Goshô chegou hoje, aqui nos dias de hoje? Nós estamos em 2020. Esse Goshô foi escrito em 1253. 1253, 2020. Tem quase 800 anos.
O Gosho, queridos amigos, foi guardado pela Nichiren Shoshu. Foi a Nichiren Shoshu que, quando Tsune Saburo Makiguchi e Josei Toda, né, fizeram um acordo lá na Nichiren Shoshu, quem concedeu esse Gosho, que eu vou ler agora, como todos os outros Goshos, pelo menos até 1992, foi a Nichiren Shoshu. Então, o direito autoral do Gosho é de quem? Essa é uma boa pergunta, né? Bodhisattvas da Terra, queridos amigos, escreve para mim de quem são os direitos autorais do Gosho, que o Buda original Nichiren Daishonin escreveu. Vocês entenderam o que é direito autoral? Eu não quero direito autoral de nada, tá, queridos amigos? Porque eu só estou aqui para criar a causa e o efeito da iluminação na minha vida. Eu vou comentar alguma coisa, mas eu não quero direito autoral de nada. Eu só estou falando isso para vocês, para os internautas, né? E os meus amigos de outros canais do YouTube, que estão falando aí algumas coisinhas, entenderem o que é direito autoral e o que é Gosho. Porque esse Gosho foi escrito de próprio punho por Nichiren há 800 anos atrás. Robert, boa noite. A Lucineide falou o seguinte, vai fazer 100 anos em 2020, se não me engano. A Soka Gakkai vai fazer 100 anos, né? É ano que vem, se não me engano. E a Nichiren Shoshu, quantos anos vai fazer? Então, queridos amigos, ninguém, eu não sei quem tem o direito autoral desse Gosho, tá? Não sei. Eu só sei que eu peguei esse Gosho num documento que eu tenho aqui da minha casa, de muitos anos, da Nichiren Shoshu. Da Nichiren Shoshu. Quando a Nichiren Shoshu e a Soka Gakkai eram no mesmo caminho, né? Elas eram no mesmo caminho. Foi nessa época que eu tenho alguns livros e algumas revistas, e a Nichiren Shoshu e a Soka Gakkai eram juntas. A Soka Gakkai tem 100 anos, tá, queridos amigos? Vamos pensar, vamos raciocinar, viu? A Nichiren Shoshu tem 800 anos, desde o falecimento de Nichiren Daishonin. Então, se esse Gosho estava lá na revista da Soka Gakkai, foi porque houve lá um acordo entre eles e a Nichiren Shoshu concedeu esse Gosho. Eu não estou falando sobre os comentários do Dr. Daisaki Ikeda e nem sobre os comentários sobre o Gosho do reverendíssimo soberano da lei, ou de algum reverendo, né? Ou de você, Bodhisattva da Terra, meus queridos amigos internautas que também falam do Gosho, né? Lá nos canais do YouTube. Eles podem também ler o Gosho e falar o que eles pensam sobre o Gosho. Qualquer um pode, né? Qualquer um pode fazer isso, mas aí vai depender se ele vai ter a compreensão perfeita do que está escrito no Gosho. Então, aí vocês entenderam, queridos amigos, sobre os direitos autorais, de quem é o Gosho, quem escreveu o Gosho, quem guardou o Gosho por 800 anos, depois quem publicou o Gosho e colocou o direito autoral lá com os comentários, né? Com as pesquisas, etc. Viu? Esse entendimento é muito importante, queridos amigos, a gente entender a origem das coisas, a origem do Gosho, o que é Gosho, quem escreveu o Gosho. O Gosho não foi ninguém, não foi uma cabeça de mortal comum que escreveu. Foi um Buda, um iluminado, foi o Buda original, Nichiren Daishonin. Aqui no Gosho não tem nenhum comentário do Dr. Daisaki Ikeda, apesar de que eu não tenho nada contra os comentários que ele fez, né, sobre os Goshos. São válidos, são maravilhosos, você pode ler e você vai, quem sabe, encontrar aí uma luz para entender a imensidão e a profundidade que o Buda, o iluminado, quis passar. Mas qualquer pessoa pode fazer comentários sobre o Gosho, né? Como, por exemplo, você, eu. Agora, então a gente tem que entender que uma coisa é direito autoral de comentários, de interpretações. E outra coisa é o Gosho. Porque se tem alguém aqui que teria que receber direito autoral de Gosho, quem seria? Que teria o direito de receber o direito autoral do Gosho, queridos amigos? Escreve aqui para mim. Vocês maravilhosos bodhisattvas da Terra. Sobre atingir o estado de Buda, eu já vou passar rapidinho, porque a gente vai finalizar o estado de Buda essa semana, até domingo, né? E depois nós vamos partir para o Gosho, o verdadeiro objeto de adoração.
e falaremos sobre o Daigonhonzon, falaremos sobre o Gohonzon, falaremos sobre a concessão de Gohonzon, sobre a origem dos pergaminhos, né? Tá bom? Só para vocês saberem. E hoje, quem quiser comentar e escrever alguma coisa aqui também sobre a live que tivemos anteontem, aliás, semana passada, se eu não me engano, o parecer de 2008, pode deixar o seu comentário aqui embaixo, que eu vou ler publicamente, viu, queridos amigos? Vou ler aqui para ficar gravado. Essa live vai ficar gravada, porque como eu não aviso muito bem as minhas lives ainda, né, eu não aviso e nem impulsiono. Então, muita gente não sabe o horário, nem sabe que eu tô aqui, só as minhas amigas maravilhosas Bodhisattvas da Terra, né, queridas lindas. E aí, o que acontece? Exato, o Buda. A Lucineide falou que é o Buda. Concordo, Lucineide. Entendeu? O tesouro do sacerdote, né, que hoje em dia está aí para representar o Buda, né, queridos amigos? E nós vamos apoiar o tesouro do sacerdote. Eu, em breve, vou lançar uma proposta a todos os Bodhisattvas da Terra para que a gente possa se unir e apoiar o templo principal, Taisekiji, aonde está consagrado o Daigonhonzon. E aí a gente vai, então, ter que aprender o que é apoiar. O que é apoiar, Lucineide, Valério? O que é apoiar? Porque a gente vai fazer a nossa prática, né? Mas não sei se vocês lembram do parecer que eu li, houveram muitos obstáculos. E essas questões que aconteceram, como denúncia falsa, denúncia caluniosa, perseguição, retomada de templo. Sim, queridos amigos, houve retomada de templo, sim. Divulgar os ensinos do Buda, do Iluminado, não é fácil não, viu? Como foi falado, né, perseguições e obstáculos surgem no meio do caminho. E, infelizmente, essas perseguições e obstáculos surgiram e os templos também em que os reverendos, eles usavam no Brasil para propagar a lei, né, eles foram retomados também pela a organização em questão que nós falamos no parecer lá 2008. Então, imagina, gente, foram 100 anos praticamente, né? Praticamente, assim, vamos dizer, uns 70 anos eles ficaram juntos, não sei quanto tempo, e depois disso retomaram o tempo. A Nichiren Shoshu, ela teve que começar praticamente do zero, no exterior. Vocês viram lá no parecer que o reverendíssimo soberano da lei não podia entrar no Brasil, ele foi impedido, fizeram tudo para ele não entrar. Imagina, ele tinha lá um prédio maravilhoso, cheio de cadeiras lindas, lustres de cristal maravilhosos para a gente sentar. Não tinha, porque foi tirado deles. Isso, a gente vai ter que começar tudo de novo, queridos amigos. Ou então, nós vamos fazer novamente algum tipo, né, de estratégia do Sutra de Lótus para que todos nós possamos contribuir um com os outros, em vez de cada um ir para um lado e ficar essa confusão do jeito que está. Deixa eu ler aqui uma mensagem da querida amiga Bodhisattva Simone Rodrigues. Direitos autorais de Nichiren Daishonin? Ponto de interrogação. Ana Cristina, eu nem sei o que está escrito, hein, Simone? Nichiren Daishonin é um Buda iluminado que viveu sua vida inteira para deixar aos seres humanos o Gohonzon e o Nammyoho Renge Kyo, que quer dizer dignidade para a vida dos seres humanos. E, sobretudo, a única coisa que ele pede aos seus seguidores é que propague esse ensino, ensine aos outros com suas melhores habilidades, mesmo uma única palavra. E você vem falar em direitos autorais? Venho sim, querida amiga. Eu vou te explicar por que eu venho falar em direito autoral. Vai ser importante porque, quem sabe, no futuro, né, a gente possa modificar essa situação que está assim aí, correndo aí em relação a direitos autorais. E você sabia que direitos autorais arrecada recurso financeiro, querida amiga? Você sabia que direito autoral você pode vender e você tem o direito de receber e só você pode publicar? A Nichiren Shoshu não tem direito de publicar? Será?
Você está conseguindo entender? O direito autoral de uma coisa, só você tem o direito de publicar, e além disso, só você tem o direito de receber dinheiro para que você possa construir um templo, para que você possa colocar cadeiras maravilhosas, lustres lindíssimos, para que você possa criar um prédio de 3.000 andares. Hoje, 2 horas de Nam-myoho Renge Kyo, tá? Eu fiz o sutra pela manhã, completo, o sutra de lótus completo, com todas as orações, tá? O Jigage, o Roben, tá? E fiz também o Gongyo da noite antes de abrir essa live. Eu jamais estaria aqui sem Daimoku, porque é muito difícil fazer. Não é fácil, sabe, querida amiga? Então, pode ter certeza que eu fiz, tá? Não se preocupe. Inclusive, o templo principal abriu um objetivo de 2 horas por dia, 2 horas por dia de Shodai, de Nam-myoho Renge Kyo, de oração, para melhorar a vida dos seres relacionada à pandemia. O templo principal e todos os reverendos, e o reverendíssimo soberano da lei também, né, junto com toda a sua comitiva, que já está espalhada por vários países do mundo, né, nos Estados Unidos, no Brasil, no Rio de Janeiro, em Nova York, na Índia, tem em todos os lugares também. Claro que não tanto quanto antes, né, porque, como eu estou falando, Simone Rodrigues, houve um atrito, uma briga, e isso fez com que os reverendos tivessem que praticamente começar do zero em termos de patrimônio, em termos de templo, em termos, principalmente no Brasil, né? Porque foi tudo retomado pela organização lá, que está lá no parecer de 2008, que eu fiz uma live de quase 1h30, tá? Você está fazendo muita calúnia. Inclusive, nós vamos falar sobre calúnia. Nós vamos falar sobre calúnia, porque a calúnia à lei foi um dos, vamos dizer assim, foi um dos objetivos que Nichiren Daishonin sempre lutou em combater. Foi a calúnia à lei. E nós vamos ter uma live que eu gostaria de te convidar somente para falarmos sobre calúnia. O que é calúnia? Né? Mas baseado no Rishokan Kuron. Eu já fiz vários vídeos no meu canal Nichiren Daishonin Ensinamentos. Foi o primeiro Gosho que nós explicamos aqui no canal. Nós lemos todos o Gosho e explicamos o que é o Rishokan Kuron, tá? Em que Nichiren Daishonin, ele refuta os ensinos provisórios. E ele refuta ensinos que são misturados com outros ensinos e que não conduzem os seres a atingirem a iluminação. O Rishokan Kuron, ele fala exatamente, Simone, sobre a calúnia. E eu não acho que eu esteja cometendo nenhuma calúnia, muito pelo contrário, tá? Eu acho que eu estou aqui, primeiro, para melhorar a minha própria vida e depois, quem sabe, para levar o meu conhecimento a quem tem interesse de escutar ou a quem tenha alguma sintonia, alguma vibração com o grande propósito da lei de causa e efeito e a propagação irrestrita da lei, da verdade, da justiça, né? Verdade, justiça, principalmente, né? Porque nós, bodhisattvas, não podemos ficar vivendo uma mentira. Nós, bodhisattvas, não podemos ficar criando causa e efeito da calúnia. E esse é o meu objetivo, viu? Então, depois a gente vai falar sobre a calúnia. Então, gente, olha, eu não estou aqui para competir com os membros da Soka Gakkai, viu, Márcio? Que escreveu 1-0, Ana Cristina. Obrigada, querido Bodhisattva. Eu prefiro ficar com 0, viu? Você lembra aquele Gosho do Buda, do Iluminado? Não vou nem falar porque eu não quero te ofender, tá bom, querido amigo? Então, vamos lá. Vamos falar sobre o Gosho, sobre atingir o estado de Buda. Então, eu vou falar parágrafo por parágrafo, vou comentar, não vou cobrar direitos autorais, tá bom? O Gosho é de Nichiren Daishonin, qualquer pessoa pode ler, porque ele também foi concedido pela Nichiren Shoshu para os seus membros. Então, qualquer pessoa pode ler e comentar o Gosho sobre atingir o estado de Buda, viu? Então, se o senhor deseja livrar-se do sofrimento de nascimento e da morte, que tem suportado desde o tempo sem início, e atingir infalivelmente a suprema iluminação nessa existência. Não é quando você morrer, não é quando você ficar velho, tá? É agora, nesse momento.
Inclusive, no seminário do reverendo Seque, do templo principal, o reverendo Seque, ele é filho de reverendo, tá, queridos amigos? Ele, desde pequenininho, aprendeu com o pai dele, que era também reverendo, lá no templo principal, nasceu lá no Japão. Então, ele estudou muito porque ele viveu com a própria vida, né? Toda aquela vivência do templo principal, desde criancinha. Então, o reverendo Seque, no último seminário, falou que você, quando você está em frente ao Gohonzon, que tem abertura dos olhos de imagens, né, e vários outros atributos que depois nós vamos falar, o Gohonzon perfeitamente dotado, tá? Porque existe diferença entre Gohonzon, tá, queridos amigos? Nós vamos estudar isso. Você alcança naquele momento o estado de iluminação que está na nona consciência. Você tem como elevar a sua consciência para o estado búdico. O estado búdico. Então, atingir a iluminação nesta existência. Não é atingir a iluminação depois que você vai morrer, ou depois que você vai virar um ser iluminado. Inclusive, uma amiga minha me ligou um dia, Chacubuca, assim, minha fã do Facebook, do YouTube, né? E perguntou assim para mim, Ana Cristina, me explica uma coisa, eu posso nessa vida mesmo atingir a iluminação? Eu fiquei assim surpresa, porque eu imaginava que isso todo mundo já sabia, né, Lucineide? A gente imagina que todo mundo já sabe. E ela já praticava, né, o budismo de Nichiren, mas em outra ramificação. Depois nós vamos também falar o que é ramificação, tá? O que são organizações que são ramos, que não é da linhagem direta de Nichiren. E aí, eu falei, não, é nessa existência. E o reverendo Seiki também confirmou isso no seminário, quando até a nossa maravilhosa Bodhisattva da Terra, Lucineide, fez uma pergunta para ele sobre o estado de Buda. Então, todos os dias, nós temos a possibilidade de fazer essa fusão mística maravilhosa com a lei, para você ter um contato com o estado búdico que há dentro de você, para você transformar a oitava consciência. A oitava consciência é aonde está registrado a sua vida inteira, desde o longínquo passado até o momento presente. É lá que está a causa e o efeito, em um único instante, que está latente na sua vida, querido amigo. Com seu marido, com a sua mãe, com seus irmãos, na casa que você mora, na sociedade que você vive. Você tem uma relação de vida passada com essas pessoas. Ninguém se encontra por acaso. Ninguém se casa com alguém por acaso. Você tem uma relação de vida com aquela pessoa. E isso está registrado na sua oitava consciência. Se você matou o seu filho numa existência passada, se você foi morta por ele, ou qualquer coisa desse tipo, tá? Estou colocando aqui uma coisa drástica, porque existem relações positivas, de alegria, de amor, de laços fraternos, mas eu vou falar aqui relações que geram sofrimento, que geram desarmonia, para você entender que essa causa, esse efeito está na sua oitava consciência, você sabe, e que ela vai ser iluminada. Essa causa, você vai adquirir sabedoria. Essa é a iluminação na forma presente. Você vai, naquele momento que você está ali fazendo a sua oração, tá? Você vai ter essa iluminação na sua oitava consciência. A consciência alaya, aonde está todas as causas e efeitos que você cometeu desde o infinito passado até hoje. E aí, quando você se deparar com aquele filho que você ama, mas que você não entende por que ele e você não se dão bem e às vezes brigam tanto, essa iluminação do estado búdico vai ali naquele momento ser predominante. Não vai deixar com que aqueles estados de ódio, de revolta, de rancor sejam maiores do que o seu estado búdico. O estado búdico vai iluminar o seu estado de ira, de culpa, de medo, né? A culpa, que a gente às vezes, o nosso consciente não detecta exatamente o que a gente está sentindo, né? Mas às vezes, muitas relações, elas vêm repletas de culpa, de medo, de ansiedade, e tá tudo escondidinho ali nas outras consciências.
Então, no primeiro parágrafo do Gosho, sobre atingir o estado de iluminação nessa existência, também se refere a esse aspecto iluminado. A esse aspecto iluminado. Eu estou rindo aqui porque eu não estou vendo mais os nossos amigos bodhisattvas que fizeram esses comentários sobre os direitos autorais. Então, deve despertar para a verdade mística que sempre existiu inerentemente em todos os seres vivos. Você deve despertar que todos os seres vivos maravilhosos, inclusive esse filho que você tem aí na sua casa, tem o estado de Buda. Todos os seres, tanto vivos como os inanimados, que também, por exemplo, pedras, montanhas, árvores, todos têm o estado de Buda. Essa verdade é o Myoho Renge Kyo. O possibilitará compreender a verdade mística inata em toda a vida. Você vai adquirir essa compreensão instantaneamente, sabe? Você vai começar a olhar para outra pessoa e você vai ter atributos búdicos que antes você não tinha, como, por exemplo, a benevolência, a compaixão, né? O amor, sim. Você vai começar a sentir coisas que você não sentiria se você não tivesse essa prática. Então, as suas emoções, elas vão ser modificadas para que você consiga ver a verdade mística que há dentro de você e a verdade mística que há dentro do seu filho, do seu marido, da sua filha, né? A verdade mística que há lá no seu vizinho, a verdade mística que há em todos os seres. Se você encontrar com um estranho no meio da rua, até mesmo esses bandidos que estão aí, que não conseguem controlar os estados inferiores de vida deles, que são dominados pelo estado de ira, pelo estado de fome, matam pessoas, né, queridos amigos? Estupram, essa palavra é até horrível de falar. Então, esses seres, eles também possuem o estado búdico dentro deles. Porém, o estado búdico que está dentro deles está latente, está em potencial, mas ele não consegue alcançar esse estado. E ele é dominado pelo estado de ira. Eu fiquei com tanta pena recentemente, Lucineide, que eu sei que você está aí. Eu estava assistindo um documentário e vi um homem que matou a namorada na igreja, inclusive, com facadas, porque ele ficou com muitos ciúmes dela. E ele não se controlou e logo depois ele se entregou na delegacia e confessou o crime. E eu vi a reportagem dele, ele falando, uma coisa baixou em mim e eu não consegui me controlar de ciúmes. Ou seja, o estado de ciúmes naquele momento, que a gente pode classificar aí como estado de inferno, né? Talvez, dominou aquele ser completamente, cegou ele de ódio, cegou completamente a visão dele e ele cometeu o assassinato. Porque se ele tivesse praticando este ensino, ele teria controle sobre esses estados inferiores de vida. Ele teria controle sobre o estado de inferno, né, que baixou sobre ele os ciúmes. E ele conseguiria não deixar ser dominado por esses estados inferiores. Ele teria assumido o controle búdico sobre aquele estado. O estado búdico teria assumido o controle sobre o estado de inferno naquele momento e ele não teria cometido o homicídio como ele cometeu. E logo depois, passaram-se algumas horas, ele estava chorando, super arrependido do porquê que ele fez aquilo. Que ele disse, eu não consegui me controlar. Vocês estão conseguindo entender o que é isso? É algo muito profundo. Então, o estado búdico, atingir a iluminação nesta existência, nesse momento, ilumina, sabe? Mesmo que seja num grau menor, não é a iluminação do Buda Sakyamuni, mas há um grau de iluminação. E os seus estados inferiores, ciúmes, raiva, ódio, etc., vão perdendo a força, porque eles estão sob o controle da possessão mútua do estado búdico que há dentro de você, que há dentro de todos os seres. O Sutra de Lótus é o rei dos sutras, verdadeiro e correto tanto nas palavras como nos princípios. Suas palavras são a realidade fundamental e esta é a lei mística, é chamada de lei mística,
porque revela o princípio da relação mútua e inclusiva de um único momento da vida e todos os fenômenos. Essa parte eu já falei semana passada. Quem quiser a explanação sobre esse pedaço específico, é só ir lá no meu canal Nichiren Daishonin Ensinamentos e acessar o vídeo que eu já expliquei, é bem complexo, e depois a gente vai separar todos esses fatores, os 10 fatores, os 10 estados de vida, os 5 componentes da individualização, os 3.000 mundos em um único instante da vida, e explicar numa outra live, porque o objetivo de Nichiren Daishonin, ao fazer esse Gosho, foi realmente conduzir os seres a entenderem que eles possuem o estado búdico dentro de si, que não adianta eles procurarem em outros seres, né? Isso também eu já falei na live passada. A vida em cada momento abarca o corpo e a mente, a vida e o meio ambiente de todos os seres sensíveis nos 10 mundos, como também todos os seres insensíveis nos 3.000 mundos, incluindo as plantas, o céu, a terra e até mesmo a minúscula partícula de pó. A vida a cada momento permeia todo o mundo fenomenal e é revelada em todos os fenômenos. Aqui nós vamos estudar sobre os 3.000 mundos em um único instante da vida. Essa maravilhosa compilação e essa maravilhosa doutrina foi explanada pelo grande mestre Tiantai, né? Que deixou guardado todos os seus documentos sobre os 3.000 mundos em um único instante da vida, no templo em que o Buda original, Nichiren Daishonin, foi estudar. Quando ele tinha apenas 12 anos de idade, ele entrou no sacerdócio e ele também, além de estudar o Sutra de Lótus, os 28 capítulos do Sutra de Lótus, que foi explanado pelo Buda Sakyamuni, ele também estudou sobre a compilação e sobre a revelação de como se manifesta a vida, né, através do Ichinen Sanzen, que foi como se fosse assim um organograma, né? Eu falo organograma, mas assim, ele teorizou o grande iluminado, o grande mestre, aliás, o grande mestre Tiantai, ele teorizou como que se manifestaria a vida, porque ele também estudava o Sutra de Lótus. E aí foi o Ichinen Sanzen, os 3.000 mundos em um único instante da vida, foi escrito pelo grande mestre Tiantai, e nós vamos também em outra live fazer cada item separadamente. Mas eu já expliquei na live passada e está lá no canal Nichiren Daishonin Ensinamentos. Vamos passar aqui para a parte que eu não expliquei ainda. Você quer perguntar alguma coisa sobre o Gosho? Ana Cristina, fale no nome da Nichiren Shoshu e não de Nichiren Daishonin. Não entendi, Simone. Como assim? Esse Gosho não foi escrito pela Nichiren Shoshu, o Gosho foi escrito pelo Buda, pelo iluminado, viu? Esse Gosho não foi escrito pela Nichiren Shoshu. Esse Gosho foi escrito pelo Buda, pelo iluminado Nichiren Daishonin. Então eu não posso falar em nome da Nichiren Shoshu, inclusive eu não falo em nome da Nichiren Shoshu em nada, em nenhum momento. Eu falo em meu próprio nome nos meus comentários, nas minhas explicações, tá? E quanto ao Gosho, eu só posso falar em nome mesmo do Buda, porque foi ele que assinou a carta. Foi o Buda original Nichiren Daishonin. Então, quando o senhor ora Myoho e recita Renge, deve ter a profunda fé de que o Myoho Renge Kyo é sua própria vida. Jamais pense que os 80.000 ensinos sagrados aos quais o Buda Sakyamuni dedicou 80.000 ensinos, aos quais o Buda Sakyamuni dedicou toda a sua vida, ou que os Budas e Bodhisattvas das 10 direções das 3 existências encontram-se separados do Senhor, tá vendo? O tempo inteiro ele vem falando que todos os ensinos, inclusive todos os ensinos do Buda Sakyamuni, está dentro de você, está dentro de todos os seres. Não está fora, não está num ser supremo que está sentado. Boa noite, Daniel, seja bem-vindo, em algum lugar, entende? Então, esse Gosho é para conscientizar os seres.
Esse Gosho é para conscientizar os seres de que você é um Buda, você tem um estado de Buda dentro de você, mas você precisa entrar no grande veículo para acessar esse estado de Buda. Todos os seres possuem o estado búdico dentro de si e não fora de si. Não é um ser superior que vai determinar o seu destino. Não é um ser superior que vai fazer com que você tenha uma filha que tenha algum tipo de doença, que nasça com algum problema hereditário. Não é um ser superior que está em algum lugar ou em alguma terra que vai fazer com que pessoas nasçam sem pernas. Não é um ser superior que vai fazer com que pessoas nasçam sem braço. Não existe esse ser. Se assim existisse, esse seria um ser muito injusto, né? Um ser seria um ser que... Por que ele traria seres perfeitos, com saúde? E por que eles trariam seres sem pernas, sem braço, com algum tipo de doença física, doença no coração? Alguns nascem com problemas cerebrais, alguns nascem com problemas no útero, né? Como eu já até fiz um vídeo falando sobre isso também. Então, o Buda, o iluminado Nichiren Daishonin, assim como todos os outros Budas, eles vieram trabalhando para que chegassem nos últimos dias da lei, que os últimos dias da lei foi quando surgiu o Buda original Nichiren Daishonin, e ele tenta conscientizar você, eu e todas as pessoas de que nós temos o estado de Buda dentro de nós e que não adianta procurar uma salvação, uma solução fora da sua vida. Você vai olhar para a sua vida, você vai olhar para a sua oitava consciência, onde está registrado todas as suas causas, desde o início, desde o longínquo passado até hoje, de uma forma iluminada, e você vai conseguir transformar as suas causas, principalmente os efeitos latentes. O que são efeitos latentes, Márcio? Efeitos latentes são aqueles que ainda não se manifestaram. Efeitos latentes, queridos amigos, são aqueles que estão aí guardados dentro da tua vida e que estão prestes a se manifestar fora da sua vida. Ele vai se manifestar, porque toda causa não existe como você fugir. Você roubou, você matou, você é um estelionatário, você roubou, você vai ter que pagar. Não é pagar. O efeito daquele ato que causou dor a alguém, que causou pobreza a alguém, que causou constrangimento a alguém, vai manifestar na sua vida. Se você contribuiu para que alguém fosse despejado, para que alguém injustamente perdesse a sua casa, ficasse no meio da rua, ou ficasse seja lá como for, se você contribuiu para que alguém fosse injuriado, se você, ou se nós, né, porque existe o karma coletivo, se nós contribuímos para que alguém fosse caluniado, se nós contribuímos, direta ou indiretamente, porque isso é a própria lei, né, para que alguém fosse caluniado, para que alguém fosse preso injustamente, para que alguém passasse muita dificuldade, nós temos o efeito da nossa causa, na nossa vida. E ela vai se manifestar mais cedo ou mais tarde. Ela pode se manifestar hoje, ela pode se manifestar amanhã, ela pode se manifestar, Alcineides, boa noite, a qualquer momento na sua vida. Seja na existência presente, seja nas próximas existências. E aí, Simone Rodrigues, é muito importante o que você falou, não sei se você está aí ainda, eu acho que não, mas sobre a calúnia, né? Porque caluniar alguém e ainda receber um parecer falando que aquilo lá é uma calúnia, é uma causa. E é uma causa que vai ficar na vida de quem está ajudando essas pessoas a fazerem isso. Seja através de uma doação, um cofo, né? Para crescer mais o patrimônio, ou para, de repente, não sei, fazer o que mais. Entendeu? É isso que eu estou querendo. Inclusive, foi muito bom, Simone, você falar sobre a calúnia. Porque nós precisamos conversar o que é calúnia. Já aproveitando aí o que ela falou,
ainda bem que a gente tem o parecer da Polícia Federal, né? Inclusive, o parecer da Polícia Federal fala que a Soca Gakkai é uma dissidência da Nichiren Shoshu. E eu procurei aqui no dicionário, procurei o que é dissidência. Procura aí alguém e escreve aqui para mim, para a gente comentar o que é ser dissidência da Nichiren Shoshu. Mas eu quero ler conforme está no dicionário, para a gente começar a entender o que realmente está acontecendo. Sim, eu já fiz um estudo sobre o Gohonzon e em breve eu vou trazer aqui para vocês o que eu descobri, mas eu já descobri há muito tempo, há muitos anos, sobre a questão da prática errada, da prática errônea, e que não conduzem os seres nem mesmo a ficarem nos estados elevados de vida. Isso é muito sério, né? Porque, como Nichiren Daishonin falou no Risshokan Kuron, as pessoas que praticam ensinos errôneos, além delas caluniarem a lei, elas não conseguem criar a causa e o efeito da iluminação. E elas ficam transitando nos estados inferiores de vida, desde o estado de inferno, o estado de fome, o estado de ira, né? O estado de infelicidade, o estado de tranquilidade, o estado de alegria. Ela não consegue subir. Ela não consegue subir para o estado de Bodhisattva. Ela não consegue subir para o estado de erudição. Porque o estado de Bodhisattva, erudição e absorção são meios para você chegar ao estado absoluto do estado de Buda. Se você vive somente nos estados inferiores de vida, xingando as outras pessoas, em vez de dialogar, vamos propor a paz, vamos propor o acordo, vamos propor a solução. Qual é a solução para os direitos autorais, por exemplo? Já que os Goshos foram guardados pela Nichiren Shoshu por 800 anos, e agora a Nichiren Shoshu não pode publicar o Gosho Zenju? Como assim? Tem alguma coisa muito louca nessa história, entendeu? Aí, então, a gente tem... O que nós temos que fazer, nós bodhisattvas? Nós temos que contribuir para a paz mundial. Nós temos que contribuir para a salvação de todos os seres. Nós temos que estudar o que a gente pratica. Nós não podemos praticar uma coisa cega, colocar uma venda no redor dos olhos e ficar praticando. Nós temos que estudar. O Gosho está aqui para ser estudado. Eu estou procurando aqui o que é dissidência para falar para vocês. Aqui, desavença. A Polícia Federal, né, falou que a Soka Gakkai é uma dissidência da Nichiren Shoshu. Essas são palavras da Polícia Federal, não são minhas palavras. E está no parecer de 2008 no Google. Coloca aí, parecer 2008 Nichiren Shoshu. E também está lá no Senado Federal, nos arquivos mortos, que eu posso ir lá, pegar, desenterrar o processo inteirinho e ler, né? Vamos ler a calúnia, porque ela falou que eu estou caluniando. Vamos ler qual foi a calúnia. Vamos pegar o processo lá na Câmara dos Deputados, na Polícia Federal, e vamos ler o que significa calúnia. A calúnia foi falada pela Polícia Federal, não foi por mim. E a calúnia ao pé da letra, né? Porque a calúnia que a Polícia Federal ela fala não é uma calúnia que Nichiren Daishonin falou. Porque a calúnia que Nichiren Daishonin fala é muito mais profunda e ela vai permear a sua vida pelas 3 existências, viu? Pelas todas as suas existências futuras. A calúnia que Nichiren Daishonin colocou no Risshokan Kuron, o que é você conduzir pessoas ao caminho errôneo, modificar ensinos, praticar ensinos que não são os ensinos do Buda original Nichiren Daishonin, é um efeito tão profundo, negativo que ocorre na vida do ser, que ele permeia todas as suas existências futuras, querida amiga, que vai se manifestar. Isso sim é calúnia. Mas a Polícia Federal, no parecer de 2008, também explicou o que é calúnia. Indignada porque que mandaram, né, uma denúncia caluniosa contra Nichiren Shoshu, querendo parar até o aparato estatal para uma coisa que não era verdade, para uma coisa que era mentira. Então, dissidência, né? Tá aqui, ó, desavença e conflito. Ato de separar-se, ou seja, ato de separar-se, né? A Nichiren Shoshu tem 800 anos, a Soka Gakkai tinha 100, então houve uma separação. A Soka Gakkai, como que se diz assim, teve uma separação no seu CNPJ, né, na personalidade jurídica dela, na liderança dela, e ainda tem mais aqui. Olha só,
em virtude de divergência de opiniões, cisma, partido, agremiação, ou seja, não passaram a não concordar mais com os juramentos que foram feitos por Tsunê Saburo Makiguchi e Josei Toda. Isso que é dissidência. Está escrito aqui no Google, que vocês podem ver aí, porque a gente tem que entender o que a Polícia Federal quis dizer. Gente, não combina nem um pouco, né, a Polícia Federal com Gosho, mas infelizmente isso está acontecendo hoje. Então, quer dizer, ela passou a não querer mais aceitar os preceitos que a Nichiren Shoshu vinha preservando por 800 anos. E um desses preceitos, eu já queria, queridos amigos, revelar aqui para vocês. Um dos preceitos que essa dissidência, que está aqui no Google, né, no vocabulário público das pessoas comuns, que a Polícia Federal falou que ocorreu, essa dissidência entre essas duas organizações, a Soka Gakkai e a Nichiren Shoshu, é porque ela não quis aceitar os preceitos que a Nichiren Shoshu ela vinha preservando há 800 anos, e um dos preceitos principais é a concessão do Gohonzon. Eu não queria entrar nesse assunto hoje. A concessão do Gohonzon, tá? É um dos preceitos que não foi mais admitido, vamos dizer assim, por essa dissidência que a Polícia Federal relatou no parecer de 2008 da denúncia feita pelo nobre advogado, que está lá o nome dele dentro do parecer. Que eu não quero ser processada, viu, queridos amigos? Eu quero a paz mundial. Eu acho que a gente é bodhisattva da Terra, né? E nós temos que propagar o ensino. Então, eu vou falar do Gosho, finalizar aqui o Gosho, e eu queria falar, se você quer falar do Gosho, pergunta alguma coisa do Gosho, se não, daqui a uns 20 minutinhos eu vou abrir para falar o que vocês quiserem. A prática dos ensinos budistas não o livrará do sofrimento, do nascimento e da morte, se não compreender a verdadeira natureza da vida. Se você não compreender que você é que tem que mudar dentro de si, em vez de ficar xingando as pessoas, você tem que dar soluções para resolver o problema. Em vez de matar, você tem que criar uma causa positiva. Se você não compreender que você que tem que transformar dentro de você, diz o Buda, nós não conseguiremos sair do mar dos sofrimentos. Nós ficaremos em nascimento, doença, velhice e morte, nascimento, doença, velhice e morte, o resto da eternidade, suportando sofrimentos e sofrimentos. Claro que sofrimentos mundanos são iluminação, mas os seres não estão usando os sofrimentos para atingirem a iluminação, né? Então, vamos oferecer propostas de paz? Não foi assim que nosso mestre nos ensinou? Nós temos débitos de gratidão ao nosso mestre também. Porque, afinal de contas, nós aprendemos muito com eles. Eu tenho débitos de gratidão a ele também, como tenho débitos de gratidão aos três tesouros, aos reverendíssimos soberanos da lei, que propagaram os ensinos, preservaram por 800 anos. Então, nós temos que propor soluções. Nós temos que nos elevar para que a gente possa transformar entre nós, bodhisattvas, essa situação entre essa organização Soka Gakkai e a Nichiren Shoshu. Ou então que cada um individualmente, né, busque a sua própria solução, entrando no caminho correto e na prática, conforme foi deixada pelo Buda, o iluminado Nichiren Daishonin, para que você consiga se manter sempre nos estados elevados, e mesmo que haja a possessão mútua dos estados, o estado de ira venha a se manifestar, ele estará sendo controlado pela tendência maravilhosa do estado de Buda que você vai ter. Você vai ter a tendência da mente iluminada. Você vai ter a tendência do estado de Buda. Você não vai ter a tendência de vida dos estados inferiores, do xingamento, do ódio, da ira pela ira. Vamos usar a ira para iluminar o mundo. Entenderam? Vamos usar os estados inferiores, iluminados pelo estado de Buda. Vamos ser bodhisattvas da Terra. Vamos propagar os ensinos conforme o Buda original Nichiren Daishonin deixou. Em relação às organizações, a gente vai fazer um novo acordo.
Esta será a minha proposta no futuro. Eis porque, apesar de que, né, nós temos que falar com o reverendíssimo soberano da lei. Eis porque o comentário da escola Tiantai declara, o Tiantai que escreveu sobre os 3.000 mundos e um único instante da vida. Hello, Pablo! Olá, boa noite! Se não despertar, Tiantai também escreveu, se não despertar para a sua própria natureza, não conseguirá erradicar as graves ofensas da sua vida. Como eu falei, a causa e o efeito está latente na sua oitava consciência. Se você não despertar que você vai iluminar a sua oitava consciência através da prática, através de ser bodhisattva, as suas causas não serão erradicadas. As suas graves ofensas não serão extirpadas. E nós continuaremos sofrendo por várias eternidades. Essa passagem, queridos amigos, significa que a menos que desperte para a vida, para a natureza da sua própria vida, a prática se tornará uma austeridade angustiante e sem fim. Então, se você que está aí recitando o Daimoku, mas você tem dúvida, e de vez em quando você vai lá em algumas outros ensinos, né? Em algumas outras, vamos dizer assim, instituições que não conhecem nada sobre a lei de causa e efeito, que acha que está em outro lugar a sua própria salvação, que acha que é um outro ser que vai te conduzir a modificar a sua vida, você de nada alcançará. É o que diz aqui Nichiren Daishonin. Que será uma austeridade angustiante, porque você vai voltar, inclusive, nas próximas existências, com aquele problema agravado. Né? Em vez de você conseguir iluminar um problema que você tem para você transportar, para você ultrapassar, você vai agravar aquele problema. Nós demos aqui no início da live um filho que, infelizmente, ele foi assassinado pela sua mãe nessa existência, mas que os dois estão na escuridão inata da vida, não sabe-se o que aconteceu. Sentem apenas sentimentos estranhos, ódio, mas eles não conseguem entender exatamente o porquê. Então, o que vai acontecer se essa iluminação, se esse ódio não for controlado? Será que vai ocorrer outro homicídio? Como que será que essa causa será transformada? Ou será que essa causa será, vamos dizer assim, agravada e se transformará num problema pior ainda para as próximas existências? Né? Porque se vocês abrirem aí o seu Facebook e fazer assim, você vai entrar em vários programas jornalísticos em que dia e noite pessoas estão se matando umas às outras. Ou seja, relação de vida que já vem do passado e que está se manifestando no momento presente, porém, o ser não consegue ter sabedoria, discernimento para transformar aquela causa que está na consciência laia, aquelas emoções, os 5 componentes da integralização, a percepção, a consciência, o desejo, e acaba que agrava-se mais ainda aquela causa que ele deveria, com certeza, transformar. Olá, Pablo. Olá, Agnizan. Hello, Agnizan. Boa noite, Tereza. Vocês estão achando interessante sobre atingir o estado de Buda nessa existência? Façam aqui um comentário sobre isso, queridos amigos. Já está no fim. Portanto, esses praticantes do budismo, tá? Porque tem gente no budismo que ainda acredita que existe um ser fora de si que vai salvar ele. Eu conheço. Não vou falar quem é Vanilson, querido, maravilhoso. Olá, querido amigo, Bodhisattva da Terra. Gente, o Vanilson, ele foi, não sei se eu devo falar, mas ele foi a pessoa que me ajudou a entender essa situação entre Soka Gakkai e Nichiren Shoshu. Eu conheço o Vanilson há mais de 20 anos, né? Inclusive, o meu primeiro Tozan foi ele que me ajudou aí, no Taisekiji. Foi o Vanilson. Vanilson, você é maravilhoso. Gratidão, Vanilson. Eu não sei como que eu poderei retribuir os débitos de gratidão a você, Bodhisattva da Terra. Vanilson, que nem era de nenhuma organização, né? Mas que era um internauta
ou assim, muito estudioso, e de repente me contou o que eu nunca consegui saber pela boca dos líderes que deveriam ter me contado quando eles vieram aqui nessa casa que eu estou trocar o gorronzon, o objeto de devoção para observação da mente, o objeto perfeitamente dotado, né? Não é aquele que não é dotado, perfeitamente dotado, o que passa pela cerimônia de abertura dos olhos, o que faz a fusão perfeita entre pessoa e lei, o que tem os caracteres conforme o Buda, original Nichiren Daishonin, deixou através de Byakuren Shariniko Shonin, e assim sucessivamente, né, através dos reverendíssimos soberanos da lei, que vivem somente para isso. Afinal de contas, eu acho que eles não recebem salário no final do mês para ser reverendíssimo soberano da lei, não. Eles são monges mesmo, desde criancinha. Vanilson, querido, maravilhoso, fique até o final, viu, da minha live, porque você entra e sai. Tô te vendo, fica aí, tá? Então, Vanilson, querido amigo, escreve aqui sobre atingir o estado de Buda. Eu sei que você vive no estado de erudição, em grande concentração e discernimento. Grande concentração e discernimento, gente, foi um documento feito pelo grande mestre Tiantai. O grande mestre Tiantai, ele estudou todos os ensinos do Buda Sakyamuni e ele, como eu falei, um gráfico, mas não foi um gráfico, foi muito mais profundo que eu. Ele teorizou como que a vida se manifesta. O grande mestre Tiantai, que eu amo de paixão, sou apaixonada pelo Ichinen Sanzen, que eu vou depois falar tudo em outra live. Ele fez um documento, grande concentração e discernimento, que ele teorizou como que se manifesta a vida. Os 10 estados de vida, os 10 fatores, os 5 componentes da individualização, os 3 domínios, o ambiente natural, o ambiente social. Vocês lembram? Os 5 componentes da individualização, a percepção, a consciência, o desejo. Ai, deixa eu apagar aqui o ar-condicionado. O desejo. Então, isso depois a gente vai estudar. Então, ele fala que, em grande concentração e discernimento, Tiantai, o grande mestre, declara, tá vendo? Houveram vários mestres. Tiantai declara que, embora essas pessoas estudem o budismo, suas concepções não diferem daquelas não budistas. Não adianta, gente, você ficar aí 3.000 horas fazendo o Namyoho Renge Kyo e ficar pensando que a solução está fora de você. E ficar pensando que você vai encontrar uma saída em algum outro lugar. Então, Nichiren fala que mesmo os budistas que fazem a prática, né, que estudam, não adianta eles fazerem e ficar achando que está em outro lugar a sua salvação, a saída dos seus problemas. Por isso é importante o estudo. A Valéria, querida Bodhisattva da Terra, que vive nos estados elevados de vida, maravilhosa, falou, Ana, não dê importância aos xingamentos. É o estado de vida dessas pessoas, infelizmente. Verdade, querida amiga. Pablo, por lá a felicidade de todo mundo. Sim, Pablo, muitas graças. Muitas graças, Pablo, pela felicidade de todos os seres. Então, se o senhor profere o nome do Buda, recita o sutra, ou simplesmente oferece flores e incenso, todos esses atos virtuosos implantarão benefícios e raízes de benevolência em sua vida. Então, se a gente também apoia o templo principal, né? Porque, gente, olha, eu confesso para vocês, eu já tinha lido aquele parecer há muito tempo, mas eu fiquei chateada. Parece que eu li pela primeira vez aquele parecer, mas eu já tinha lido ele há 10, 20 anos atrás. O parecer que fala que o reverendismo soberano da lei não podia entrar no Brasil, o parecer que fala que a Polícia Federal investigou o templo Taissekidi. Gente, isso foi uma coisa muito ruim. Então, aqui está falando de oferecimentos que você faz ao Sutra de Lótus, né? Incensos, velas. Imagina, queridos amigos, falando que traz grandes benefícios e raízes de benevolência em sua vida. Imagina os oferecimentos que nós fazemos aos 3 tesouros. E imagina, queridos amigos, o efeito de quem tira um templo dos 3 tesouros. Assim,
Não sei se é porque agora vocês estão me ajudando muito, né, queridos amigos? Eu tenho muita gratidão a todos vocês, porque eu estou sentindo que eu estou me elevando a cada dia mais, né, para conseguir passar algum conhecimento. Então, eu tenho muita gratidão a vocês que estão aqui me ouvindo e até os que vão ouvir depois, né, porque essa live fica gravada e o Facebook vai rodando. Inclusive, eu queria pedir para vocês dar um like, compartilhe essa like, para que outras pessoas também possam ter o mesmo sentimento de apoiar o templo principal, de fazer oferecimentos, né, ao tesouro do sacerdote e também oferecimentos ao Buda, né, ao Goronzon perfeitamente dotado, porque não existe dois Goronzons, tá, queridos amigos? Só existe um único Goronzon no planeta Terra inteiro. Desculpa, eu não quero ofender a fé de ninguém, inclusive eu já fui muito na Índia e eu já vi na Índia pessoas que reverenciam a vaca. Inclusive elas bebem o xixi da vaca acreditando que tem poder. Existem todos os tipos de fé. E o Brasil é um país que as pessoas podem ter fé em qualquer coisa, né? Se eu quiser ter fé que esse celular aqui eu vou rezar para ele e eu vou fazer a fusão de pessoa e lei, eu tenho. Se eu quiser ter fé que eu vou abrir o meu oratório, vou pegar o pergaminho que está ali, vou mandar para a gráfica, tá? Vocês sabem que eu fundei uma organização, né? Sakyamuni Gautama Internacional. S de Sakyamuni, G de Gautama, I de Internacional, SGI. Tem essas letras, gente, na inicial, não sei nem porquê. Se eu pegar esse pergaminho aqui, levar lá na gráfica, com o nome de Nichikan Shonin, ou de Nichiren Shonin, ou o nome do Nikken Shonin, levar na gráfica, imprimir e começar a vender pela internet, porque isso está acontecendo com uma multinacional lá na Índia, esse Goronzon é perfeitamente dotado? Então, se você que faz oferecimentos para o Goronzon perfeitamente dotado, porque tem uma linhagem, tá? E tem uma linhagem e o Goronzon, ele é para você fazer a fusão mística, que nós vamos explicar sobre o verdadeiro objeto de adoração. Então, gente, se você apoia o templo principal, faz oferecimentos, inclusive eu queria agradecer a uma grande Bodhisattva da Terra, que encaminhou um sutra para um ser que estava num estado assim, precisando muito. Essa Bodhisattva, ela com certeza vai receber benefícios e raízes de benevolência em sua vida. Sabe? Está escrito aqui no Gosho. É a palavra do Buda, não é a minha palavra, não é a minha interpretação. Está escrito aqui. Se você faz oferecimentos ao Sutra de Lótus, tá? Se você faz até mesmo incenso, até mesmo shikimi. Tá vendo ali o shikimi, gente? Aquele verdinho ali. Incenso, shikimi, velas. Você receberá benefícios e raízes de benevolência, gente. Olha, não existe benefício maior do que você ter benevolência pelas pessoas. Essa é uma virtude rara de se encontrar na era de Mapô, em que as pessoas estão iludidas pela escuridão inata da vida. Então, vamos apoiar o templo principal, sim, Márcio. Vamos apoiar o templo principal, vamos acabar com a calúnia e a lei. De alguma forma, eu queria, Márcio, pedir a sua ajuda, porque eu sei que você é um ser capaz de entrar num estado de absorção, um estado de Bodhisattva da Terra, né? E nós vamos, sim, apoiar o templo principal. São 800 anos, né? Não é 100 anos. O Gosho veio do templo principal, o Goronzon veio do templo principal, inclusive o Goronzon de Nichikan Shonin, que estava lá naquele templo, Shoenji, também veio do templo principal, porque o reverendíssimo soberano da lei Nichikan Shonin era um sumo prelado, né? Então, com essa convicção de fazer oferecimentos, seja na sua prática, seja para os reverendíssimos soberanos da lei no templo principal, não vamos tirar os templos dos reverendos, vamos devolver os templos todos, né? Seria uma sugestão, fazer um novo acordo, acabar com a calúnia à lei, e assim acabaremos também com o Covid-19, porque também está escrito no Rishokan Kuron sobre as pandemias. Nós temos que fazer oferecimentos para a gente receber também os benefícios. Está escrito aqui no Gosho, não tinha nem visto isso, tá escrito aqui, ó, no Gosho. Agora, quem faz oferecimento contra a propagação irrestrita da lei, as doações, por exemplo, que são feitas para pessoas que querem destruir os reverendíssimos soberanos da lei, que querem destruir o templo principal, eu acho que não tem não, viu, gente? Não tem benefício não, é o contrário.
né? E a gente tem que observar para quem que a gente está fazendo oferecimentos. Para quem que você doa o seu corpo? Para quem que você doa a sua voz? Porque isso também é oferecimento. Eu, por exemplo, quando eu era, né, de outra organização, eu comprava sapatos de R$ 1.000. Inclusive, os meus maravilhosos amigos de Brasília lembram dos meus sapatos. Eu tenho certeza que os meus amigos dessa organização que eu era, que eu fazia reunião de palestra, sim, eu falava, eles lembram dos meus sapatos e das minhas roupas, porque todas as minhas roupas e todos os meus sapatos eu comprava especialmente para aquela reunião, e eram caras. Foi a época que eu mais tive sapatos maravilhosos. Isso é doação, gente? Então, doação, existem vários tipos de doação, não quer dizer só financeira, né? Mas existe também as doações financeiras. Então, você fazer oferecimentos para representantes que são contra o budismo de Nichiren Daishonin, é calúnia à lei também. Eu acho que isso seria a maior calúnia, viu, Simone Rodrigues? Como você falou aí sobre calúnia. Nós temos que conversar sobre calúnia. Porque você vai fazer oferecimentos para, por exemplo, alguém ir lá denunciar o reverendíssimo soberano da lei, porque para fazer uma denúncia, queridos amigos, é caro. Não é barato não, viu? Olha, para uma passagem de avião para Brasília, né? Fazer uma petição é caríssimo. Nossa, advogado cobra uma fortuna. Acompanhamentos, né? Então, o que acontece? A doação, ela tem que ser em prol do verdadeiro ensino, da propagação irrestrita da lei. Porque, caso contrário, você vai receber o efeito inverso do benefício que está escrito aqui no Gosho. Você não vai receber a benevolência. Você não vai receber benevolências e raízes de... Aliás, benefícios e raízes de benevolência que está escrito aqui no Gosho. Por quê? Porque os seus oferecimentos, mesmo que você tenha a intenção de oferecer ao Buda, está indo para outra coisa. Quem faz oferecimentos para comprar armas para matar crianças? Entende? Não sei se vocês estão conseguindo entender. Então, tão sim, porque vocês são bodhisattvas da terra e muito inteligentes. Com essas convicções, o senhor deve se empenhar na fé. Se empenhe na sua fé, seja onde que você está aí, porque o Namyo Horengekyo é poderoso e eu estou aqui com você aqui agora, você está me ouvindo, você é inteligente. Nós somos bodhisattvas da terra. Nós vamos transformar o mundo, nós vamos nos transformar, nós vamos dar sugestões, nós vamos transformar o veneno em remédio. Então, você deve se empenhar na sua fé. Não perca a fé não, por causa de tudo isso que eu estou falando, porque o próprio Buda original Nichiren Daishonin, ele revelou no Gosho que obstáculos e impedimentos surgiriam no caminho daquele que verdadeiramente quisesse propagar esse ensino e preservar o ensino pela eternidade. Está escrito no Gosho pelo próprio Buda original Nichiren Daishonin. Nós não vamos nos safar dos problemas. Nós temos que elevar para a gente ver os problemas de cima para baixo, dando sugestões. Em vez de a gente fazer petição para acabar com tudo, vamos modificar a causa, vamos fazer uma petição para a gente pedir um acordo, fazer uma petição para a gente devolver o templo, vamos fazer uma petição para todos terem sedes em todo o mundo, em todas as cidades, inclusive eu estou com uma Shakubuku lá nos Estados Unidos, né? E devido a essa confusão toda de templo, retira templo dos reverendos, deixa os reverendos tudo sem templo, agora tem que construir tudo de novo. Claro que eu vou pedir o apoio aos bodhisattvas da terra para o templo principal. E com certeza eu vou pedir o apoio até mesmo para outros, de outros lugares, para apoiar sim o templo principal, porque nós, bodhisattvas, temos que ter uma sede, um templo em cada localidade, para que a gente possa dar o apoio aos seres que vivem nos estados inferiores de vida, no estado de inferno, comete homicídio. Gente rica, tá? Não é gente pobre, não. No estado de infelicidade, quer morrer, quer se matar, comete o suicídio, né? Nós temos sim que apoiar os reverendos, sim, e melhorar a situação dos templos todos, rever toda essa situação, tá bom, queridos amigos? Eu estarei aqui com vocês toda semana falando sobre isso, até que a gente alcance esse maravilhoso objetivo coletivo, né? Porque eu sei que também é o seu objetivo. Você que está aqui me assistindo, eu tenho certeza absoluta disso. Né, Isal? Valéria, querida maravilhosa.
Eu tenho certeza. Ah, maravilhoso. Vocês viram que eu modifiquei o meu estúdio, gente? Olha, essa é a cadeira maravilhosa da casa da minha mãe, né? O oratório maravilhoso, porque a minha amiga Bodhisattva falou que era melhor eu não ficar de frente ao Goronzo. Então eu fiz esse pequeno estúdiozinho, ó. Tá vendo aqui? Para vocês. Especialmente para os Bodhisattvas, os grandes Bodhisattvas que estavam na cerimônia do ar, do Buda Sakyamuni. É você que está aqui agora, ao vivo comigo, aguardando toda essa falação, viu? Pode ter certeza disso. Então, queridos amigos, vamos lá, vamos terminar esse Gosho. Vamos terminar, eu estou misturando tudo, né? Mas aí vai ser bom porque a gente fala de vários assuntos ao mesmo tempo. Eu sou, querida maravilhosa Lucineide, obrigada, graças a você, viu? Eu mudei, inclusive aqui, ó, tem a água, né? Que eu coloquei aqui a água, o copo, o abajur para iluminar, viu? Então vamos lá. O Sutra Vimalayati declara que quando se busca a condição absoluta, liberdade do Buda na mente dos mortais comuns, descobrirá que eles são entidades de iluminação e que os sofrimentos de nascimento e de morte são nirvana. Queridos amigos, vocês já viram a flor de lótus? Ela nasce na lama, né? E ali naquele lamaçal, cheio de problemas, cheio de confusão, igual o que a gente está aqui, surge aquela maravilhosa flor de lótus em que ela possui a flor e o fruto ao mesmo tempo. Por isso ela simboliza a grande lei de causa e efeito, porque ela possui o fruto e a flor ao mesmo tempo. Igual a lei de causa e efeito, ela possui a causa e o efeito em um único instante da vida, ao mesmo tempo. Você criou, você já tem o efeito, você realizou, já está lá. Então, os desejos mundanos, aliás, desculpa, os sofrimentos de nascimento, doença, velhice e morte, são o nirvana. O que significa isso? Que nós temos que pegar o nosso sofrimento, a sua falência, você foi roubada, né? Você perdeu tudo que você tinha, ninguém te respeita, ninguém te considera, você sofre com seu marido, você não aguenta mais a sua situação profissional, você odeia o seu trabalho. Temos que pegar todos esses sofrimentos e transformar em nirvana. Assim como a maravilhosa flor de lótus nasce na lama. Ela usa aquela sujeirada toda, né? A lama, para ela se nutrir e brotar uma linda, maravilhosa rosa azul ou cor-de-rosa naquela lama toda. Nós temos que fazer assim com a nossa vida. Se você está em depressão, querida amiga, o Buda falou que a sua depressão é um nirvana. Se você odeia a sua vida, se você não aguenta mais de tanta depressão, a sua depressão é um nirvana. A sua depressão vai te conduzir à iluminação. Mas se você entrar no caminho correto, conforme Nichiren Daishonin deixou, se você fizer a prática correta, se você tiver o Goronzon perfeitamente dotado, se você tiver o Goronzon para fazer a fusão mística entre pessoa e lei, perfeitamente dotado, com a entidade do Buda e a entidade da lei, no pergaminho, você conseguirá fazer a fusão perfeita. Você conseguirá transformar a sua depressão em nirvana. Você sairá da depressão. Você sairá do fracasso. Você sairá da vergonha. Você se amará. Você é um Buda. Você verá a vida iluminada que há dentro de você. Acredite. Eu pratico esse ensino há muitos anos. E eu tenho essa energia para falar, né? Porque eu estou me sentindo salva pela prática do Buda da iluminação. Eu fico até emocionada e não quero chorar. Não vou falar de mim. Em breve eu vou dar um relato, tá, queridos amigos, da questão da troca dos Goronzos. Esse relato não vai ser público, esse relato não vai ser um conteúdo pago, tá? Já vou avisando para os Bodhisattvas da Terra e para toda a humanidade, né? Para os que são de outras religiões também, porque o meu relato ele fala sobre Goronzon e sobre a troca dos Goronzos.
E como eu vou falar muito da minha vida pessoal, eu não vou colocar aqui em público, porque vocês já sabem o que pode acontecer, né? E terá outros conteúdos que eu falarei em breve para vocês. Manifeste uma profunda fé, polindo o seu espelho dia e noite, usando os desejos mundanos para atingir a iluminação, usando os sofrimentos como combustível para elevar os seus estados de vida para o estado de Bodhisattva e conduzir todos os seres através da doação da sua voz, através da doação do seu pensamento, através da doação da sua postagem no correio, enviando o Sutra de Lótus, para ser um Bodhisattva, para criar a causa e o efeito da iluminação na sua vida. Você se sentirá feliz. Apesar de que felicidade é um estado inferior de vida, ela sempre te acompanhará dentro do seu estado de Buda, na possessão mútua dos 9 mundos que existe dentro de você. Você encontrará a felicidade, você encontrará uma satisfação de viver quando você conduzir outros seres ao mesmo estado de vida que o Buda, o iluminado, buscou para si próprio e transmitiu a todos os seres através do tesouro do sacerdote. Gente, eu estou no último... Agora eu vou falar aqui o último parágrafo, porque vai ficar gravado, né? E eu vou, depois que gravado, eu vou editar. Eu mesma que edito os meus vídeos, tá, queridos amigos? Eu não tenho ainda ninguém para me ajudar, porque também é uma coisa muito delicada, né? Só eu mesmo sei sobre o assunto. E esse não é um assunto fácil de se achar pela internet, porque é como se fosse uma palestra, né? Então, eu vou editar depois e vou deixar lá no canal Nichiren Daishonin Ensinamentos e publicar aqui no Face ele editado num tamanho menor. Então, Myo, o que é Myo? Vocês já viram ali no Gohonzon, Nam-myoho Renge-kyo? No Gohonzon, no meio, tá escrito Nam-myoho Renge-kyo, não é? E ali no meio tem tipo um coração assim, ó. Faz assim um coraçãozinho, vocês já viram? Igual o coração da Lucineide aqui, praticamente. Então, esse é o Myo. Quando você faz assim, une os 10 estados de vida, né? Que isso aqui significa os 10 estados de vidas, a possessão mútua dos 10 estados. E você focaliza o Gohonzon, você vai focalizar no Myo. E o que Nichiren Daishonin fala que é o Myo? É simplesmente a misteriosa natureza da nossa vida a cada instante. Myo é a natureza misteriosa da sua vida a cada instante, que a mente não consegue compreender e que não pode ser expressa em palavras. Então, o caractere Myo, ele caracteriza a lei que é insondável. Você não consegue compreender a sua mente, não é verdade? Você vê os seus pensamentos, mas você não sabe nem o que eles estão fazendo da sua vida, né? Então, o Myo, ele é insondável. É essa sabedoria insondável que há dentro de você. É uma sabedoria que só pode ser compreendida entre os Budas. Como disse o Buda original, Nichiren Daishonin, né? Nem mesmo os seres de erudição ou absorção pode compreendê-la. Ela somente poderá ser compreendida entre os Budas. Então, vamos atingir o estado de Buda para a gente conseguir entender o caráter Myo, a lei insondável que há dentro de você. Quando observamos nossa própria mente, em qualquer momento, diz Nichiren, o Buda iluminado, não percebemos a cor nem a forma para comprovar a sua existência. No entanto, não podemos dizer que ela não existe pelo fato de incessantes pensamentos não ocorrer. Não é verdade? Você observa a tua mente? Você consegue observar a tua mente? O Gohonzon e esta prática é para observação da mente também. O objeto de devoção para observação da mente. Com o Gohonzon perfeitamente dotado. Então, você vai começar a observar a sua mente. No entanto, ela parece que existe e não existe ao mesmo tempo, não é verdade? Como diz aqui no Gosho. Então, você vai começar a observar os seus pensamentos e você vai começar a observar a sua própria mente. E esses pensamentos que surgem na tua mente vão aparecer criando causas e efeitos de uma forma diferenciada da que você não fizesse essa prática.
vai ocorrer uma modificação, tá? No seu pensamento, porque ela vai surgir do Myo, dessa sabedoria mística que há dentro de você. A vida é de fato uma realidade que transcende tanto as palavras como os conceitos de existência. No entanto, mostra características de ambas. É a entidade mística do caminho do meio. O Buda Sakyamuni, ele fez muitas austeridades. O Buda Sakyamuni, ele parou de comer, ele fez todos os tipos de práticas que vocês podem imaginar, né? Na época que ele abandonou o maravilhoso castelo do pai dele na Índia, e com certeza nós estávamos por lá na cerimônia do ar, e ele fez todos os tipos de prática, ou seja, ele foi para o extremo, né? Ele foi para o extremo. Então, esse exemplo que o Buda Sakyamuni deu foi como se fosse uma lição para os ensinos também, porque Nichiren vem falando que a entidade mística que há dentro de você, né, e que há dentro de todas as pessoas, é o caminho do meio, né, que é que fala a entidade mística do caminho do meio. É a entidade mística do caminho do meio. O Myo é a entidade mística do caminho do meio. Ou seja, a realidade fundamental. Qual é o caminho do meio? Nós temos que viver no meio dos desejos mundanos e atingir o caminho do meio, sem nos deixar ser dominados por ele. Não adianta você ir ao extremo, parar de comer, parar de beber, fazer práticas de austeridades. Isso já foi comprovado pelos Budas que não é o caminho do meio. Nós devemos usar o sofrimento para elevar os nossos estados de vida e conviver com o sofrimento. Conviver com essa realidade que a gente está vivendo. O país está um caos, o coronavírus está matando muita gente, não tem vaga nos hospitais, os hospitais públicos são horríveis. Então, como que a gente vai transformar? Estando no caminho do meio. Porque nós temos como elevar o nosso estado para o estado de Buda e, em vez de você ficar, sofrer por sofrer, você vai usar o sofrimento, como eu já falei, para você atingir o Nirvana. Então, esse é o caminho do meio. Você não vai nem para um extremo e nem para o outro, né? Porque nós temos que continuar vivendo em sociedade. Nós temos que continuar vivendo aqui no mundo, trabalhar, estudar, ter filhos. Hello, João. Temos que manter a nossa família. Ou seja, a realidade fundamental. Myo é o nome dado à natureza mística da vida e Rho a sua manifestação. Então, Myo é a natureza mística da vida que há dentro de você e Rho é a sua manifestação. A manifestação dessa lei que há dentro de você e que acontece a cada instante da vida. Rho é a manifestação. Myo é a entidade mística que há dentro de você, o caminho do meio. Rho é a manifestação dessa entidade que surge dentro de você. As suas emoções, os seus sentimentos, os 5 componentes da individualização, a sua percepção, a sua consciência, a sua mente, é a entidade mística que produz o efeito. A entidade mística usa todos esses componentes que há dentro de você e se manifesta através do Rho. Então, é a manifestação da vida através do Rho. Rho significa a manifestação dessa lei mística que há dentro de você. Renge significa flor de lótus. Renge, o que? Já expliquei da flor de lótus, né? É a simultaneidade de causa e efeito. Então, Myo é a fusão mística que há dentro de você, a lei mística que há dentro de você. Rho é a sua manifestação. Renge é a flor de lótus que simboliza as maravilhas da lei. Então, a manifestação da lei que existe dentro de você. A manifestação da sua própria vida. A manifestação das causas e efeitos em um único instante que você cria a cada instante. Que está na sua 8ª consciência. A manifestação dessa realidade. A manifestação da lei mística que há dentro de você. Você cria a sua vida. Você cria a sua realidade. Você é capaz de transformar agora, neste momento, através do estado elevado de vida, através das ações de ser Bodhisattva da Terra. Você cria a causa e o efeito da iluminação. A iluminação que vai te tirar do sofrimento. A iluminação que vai te colocar no caminho do meio. Mesmo estando no mar dos sofrimentos, você vai usá-los para atingir o Nirvana.
Se compreendermos que nossa vida neste momento é Myo, esse Gosho é só para falar sobre isso, que nós temos que compreender que neste momento a nossa vida é Myo. Então também compreenderemos que nossa vida em outros momentos é a lei mística. Olha que lindo, né? É a forma que Nichiren, o Buda iluminado, usou para expressar como que você vai entrar no caminho do meio, utilizando os seus problemas, as suas frustrações, a lama da nossa vida para atingir o nirvana, para alcançar a sabedoria máxima e, principalmente, né, levar essa mesma sabedoria, essa mesma verdade imutável para os outros seres que ainda vivem na escuridão inata da vida, achando que eles vão buscar a salvação, eles vão se encontrar em algo que está fora da própria vida deles. Essa percepção é a natureza mística do Kyo. Então, a percepção do Myoho Renge Kyo, não, a percepção do Myoho Renge é o Kyo. A percepção do Myoho Renge é o Kyo. Olha que interessante. Essa percepção é a natureza mística do Kyo. A percepção do Myoho Renge, a percepção de que você e lei é a mesma coisa. A percepção da manifestação da sua vida. A percepção perfeita das três existências de vida que está manifestando agora, neste momento, é o Kyo. A percepção perfeita é o Kyo. Você alcançará essa percepção. O Sutra de Lótus é o rei dos sutras, o caminho direto para a iluminação, por explicar que a entidade de nossa vida, que manifesta tanto bem quanto mal em cada momento, é, na verdade, a entidade da lei mística. Se o senhor recitar o Nam-myoho Renge Kyo com profunda fé neste princípio, infalivelmente atingirá o estado de Buda nessa existência. Eis porque o Sutra declara: após o meu Nirvana, deve abraçar e manter este Sutra. Aquele que assim o fizer atingirá infalivelmente o caminho do Buda. Não tenha a mínima dúvida, respeitosamente, mantenha a sua fé e atinja a iluminação nesta existência. Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo, Nichiren Daishonin, o Buda dos últimos dias da lei, que revelou a grande lei mística de causa e efeito que permeia a sua vida, aonde quer que você esteja. Seja dentro já dessa sabedoria, ou seja em outras instituições, em outros ensinos. O Nam-myoho Renge Kyo, a lei mística que permeia todo o universo, está dentro de você. Eu acho que nós finalizamos hoje o Gosho sobre atingir o estado de Buda. Muito obrigada, queridos amigos. Eu vou finalizar a live, então. Queria pedir para você, Vanilson, vocês que estão aí, Valéria, querida amiga, dá uma chuva de coração. Dá uma chuva de coração na live que a gente vai finalizar, se vocês não quiserem escrever mais nada. Se vocês quiserem escrever aqui, dar sugestões sobre assuntos, o que a gente pode falar, né? Vocês podem marcar seus amigos, convidar seus amigos, que eu posso ler os comentários e falar, ler o comentário mesmo, como eu li aqui, né? Os comentários da Simone, eu li os comentários do Márcio, da Lucineide, da Valéria, da Ernestina. O Vanilson falou: o Buda é o mais evanescente dos fenômenos. Olha que legal. O Buda é o mais evanescente dos fenômenos. Muito interessante. Vamos manifestar então o Buda, né? Vamos manifestar os fenômenos do estado de Buda. Vamos manifestar na nossa própria vida. Oh, querida amiga, você ainda está aí? Simone Rodrigues. Deixa eu ler o que você falou. A Simone Rodrigues, querida amiga, né? Assim, não sei, mas vou lhe considerar como tal. Da Soka Gakkai, ela escreveu: todos os escritos do Daisaki Ikeda sobre Gosho, ele dá os créditos a Daishonin e depois explana sobre os escritos. Nunca disse que era dele. E faz questão de mostrar a grandiosidade do Buda Nichiren. A grandiosidade do Buda Nichiren. Quebrar a cara,
se tentarem ganhar dinheiro às custas do Daishonin. Simone, você está aí? Foi você mesmo que escreveu isso? Simone, querida amiga, vamos lá. Você quer mesmo conversar sobre isso? Os direitos autorais da Soka Gakkai? Vamos lá. Eu escrevo um livro. Eu, Ana Cristina, né? Gente, eu não quero escrever livro nenhum, tá? Mas vamos supor. Eu escrevo um livro sobre o Gosho. Eu vou pegar o Gosho da Nichiren Shoshu, que preservou 800 anos, e vou tecer comentários. Peraí, Simone, eu estou te respondendo. Tá. Simone, aí eu acho que você está enganada nesse ponto. Por quê? Aí eu pego o Gosho e começo a fazer um livro. Eu faço um livro em cima desse Gosho. Coloco um parágrafo e comento o parágrafo inteirinho. Aí falo, olha, minha mãe, quando leu esse parágrafo, aconteceu isso, isso e isso. Ou o Tsune Saburo Makiguchi foi um presidente maravilhoso. Ele falou isso, isso e isso sobre o Gosho, que fala aquilo, aquilo, aquilo. Aí eu pego, compilo todos esses comentários num livro, tá? Aí eu mando para a gráfica, né? Porque eu tenho muitos membros e tenho um cofo maravilhoso. Eu pego o dinheiro dos meus membros e mando para a gráfica, no meu caso, né? Porque eu tenho sim uma instituição no meu nome, tá, queridos amigos? Mas só, por enquanto só sou eu aqui. E aí eu pego, coloco lá o meu nome da minha instituição, né? Eu coloco o meu nome, Ana Cristina, AC, faço como eu imaginar, como meu estado de Buda imaginar, Simone. E mando para a gráfica, tá? Com o dinheiro dos meus membros, porque eles vão me doar R$1 milhão pela internet, né? Pela minha plataforma online. E, inclusive, eu tenho até doadores lá no Japão, em vários lugares que querem contribuir para a propagação irrestrita da lei. Eles deixaram pegar o dinheiro deles para eu fazer o livro sobre o Gosho. Aí eu faço esse livro, querida amiga, e aí eu escrevo lá que o direito autoral é da minha instituição, da Sakyamuni Gautama Internacional. Ou então eu posso colocar lá que o direito autoral é meu, um exemplo, né? Aí o que acontece? Esse livro vai ser vendido. Você já recebeu algum livro de graça? Livro que eu falo. Eu nunca recebi um único livro de graça. Todos os livros eu tive que comprar, né? E aí para onde que vai o dinheiro? O dinheiro dos direitos autorais vai para onde, queridos amigos? Inclusive, eu não quero falar aqui porque eu só trabalho em cima de fontes seguras, mas eu já recebi uma informação que esse Gosho aí, ele está em briga judicial, para saber quem é que vai ser o dono dos direitos autorais. Entendeu, querida amiga? O direito autoral é isso. Então, você falou que não é o Buda original, Nichiren Daishonin, já morreu, ele não está mais aqui. Não tem como ele receber direito autoral, mesmo ele sendo o dono dessa carta. Então, os direitos autorais, eles vão sim se transformarem em dinheiro, tá? E eles vão sim ser usados para alguma coisa. Seja para fazer uma denúncia, seja para pagar um advogado, seja para construir um templo, seja para construir cadeiras maravilhosas, lustres divinos. O dinheiro do livro está sendo usado para alguma coisa. Isso se chama direito autoral. Por que o reverendíssimo soberano da lei, Nichiren Shoshu, não recebe direito autoral do Gosho? Para eles construírem um templo que eles foram despejados. Porque eles ficaram sem templo, tá? Inclusive, se você entrar aí na internet, você vai ver o templo que eles estão lá em São Paulo. Você vai ver as instalações deles, que são maravilhosas, porque lá reside o verdadeiro Goronzon, dotado, totalmente perfeito, dotado, né, como eu já falei aqui, dotado das virtudes que são incorporadas no Goronzon na hora de sua inscrição, em frente ao Daigoronzon, na cerimônia de abertura dos olhos, né? E para onde que vai os direitos autorais do Gosho que eles concederam? Está indo para construir qual templo? Eu queria entender isso que você falou aí. Entende o que eu estou falando para você? Então, porque aqui no Gosho, sobre atingir o estado de Buda, Nichiren Daishonin fala sobre doações e benefícios. E, vamos lá, eu não estou querendo falar mal de ninguém, mas, peraí. Aí, a Nichiren Shoshu concedeu o Gosho, eles fizeram um livro, o livro está sendo vendido, porque tem comentários de outras pessoas lá, como o venerável Dr. Daisaku Ikeda, o mestre da vida da Soka Gakkai, e que eu aprendi muito com ele também, né? E tenho os meus débitos de gratidão a ele sim, mas o dinheiro autoral desse livro está indo para quê? Porque o reverendíssimo soberano da lei
foi quase decapitado porque ele quis entrar no Brasil, depois da excomunhão. E o templo Shoboji, entendeu? Você já foi lá? Se você não foi, eu gostaria de te convidar para ir lá, no templo Shoboji. E os outros lugares que não tem templo? Aonde que estão os templos? O dinheiro do direito autoral está indo para algum lugar. E esse Goshô foi preservado pela Nichiren Shoshu por 800 anos. É isso que, assim, eu nem sei por que eu falei de direito autoral hoje, gente. Eu nem sei por que eu toquei nesse assunto. Eu não estava no planejamento, mas como as minhas lives, vocês veem que não tem planejamento, não tem script. Eu falo da minha cabeça mesmo, pelo estado, né, de absorção, sei lá, que eu recito muito antes de fazer a live, né? Entendeu, Simone? O direito autoral. O Márcio já estão quebrando, extorquindo a meia dúzia de gatos pingados, frequentadores do templo. Márcio, você está aí? Se você não estiver aí, eu não vou responder, não. Aqui do Brasil, que eles se esforçam tremendamente para levar para o Tosano Japão. Gente, que calúnia. Olha, Márcio, eu não vou mais ler seus comentários não, viu? Porque você ofende muito os reverendos. Como que você pode falar uma barbaridade dessa? Se você recitou, quantas horas de daimon que você fez hoje? Gente, eu estou falando que tem alguma coisa errada com essa prática. Não, só pode ser, gente, porque será que você aí, querido amigo, de outra religião, eu queria te convidar a conhecer o templo principal de 800 anos que preservou os ensinamentos do Buda original Nichiren Daishonin. E eu gostaria que você conhecesse também a maravilhosa organização de 100 anos chamada Soka Gakkai. Você poderia me ajudar, você que é de outra religião, a entender essa confusão aqui? Você que é de outra religião, você vai ter uma noção mais clara dos ensinos, de quem preservou por 800 anos, né? E aí você poderá, então, contribuir aqui com o seu comentário sobre o que são direitos autorais, para onde vai o dinheiro do direito autoral do Goshô, do Buda original Nichiren Daishonin, que está sendo publicado com comentários de várias pessoas por aí. Gostaria de pedir a sua opinião sobre isso que esse prezado amigo aqui, o Márcio, acabou de falar mal dos reverendos da Nichiren Shoshu, que eles são os gatos pingados, mas os gatos pingados duraram 800 anos, né? Os gatos pingados duraram 800 anos. Nossa, gente, eu fico assim impressionado com esses comentários. Os gatos pingados duraram 800 anos e concederam os goshôs para a instituição a qual você a qual se rivaliza hoje, né, com a Nichiren Shoshu. Engraçado. Eu queria sugerir, né, que você tenha débitos de gratidão a esses seres que você maldosamente está xingando, porque foram eles que preservaram os ensinos para chegar até você. Você só conheceu esses ensinos, em primeiro lugar, por causa da Nichiren Shoshu. Porque se esses ensinos tivessem sido confiscados, tá? Na época que o governo de Kamakura queria impor o shintoísmo, e graças à sabedoria búdica do reverendíssimo soberano da lei, que não enfrentou o governo para não perder os escritos, para não perder o Daigo Honzon, muito pelo contrário, ele teve sabedoria para proteger o tesouro deixado pelo Buda, esses ensinos não teriam chegado a Tsune Saburo Makiguchi e Josei Toda. Você nunca encontraria esse Goshô sobre atingir o estado de Buda. Esse Goshô nunca chegaria até você. Então, o que Nichiren Daishonin, o Buda original, né, nos orienta, Márcio. Eu sei, querido amigo, que você foi por muitos anos, leu muitas matérias horríveis em relação a Nikken Shonin, ao reverendíssimo soberano da lei. Eu consigo entender o que aconteceu aí, tá? Mas foi graças a eles que hoje você pode estudar. Então, eu te sugiro que você tenha débitos de gratidão. Esse atributo da benevolência, esse atributo da gratidão, tá? Isso não acontece em estados inferiores de vida. Isso não acontece com ódio. A pessoa tem que ter o estado de Buda iluminando os outros estados. Sabe, a gratidão que vai brotar dentro do seu ser. Quando você ouvir aquele tambor batendo, sabe, você vai lembrar 800 anos
Imagina quantos reverendos deram a vida para proteger esse ensino. Quantos sumos prelados deram a vida para esse Goshô estar aqui hoje no meu computador, antes mesmo da interpretação do Dr. da Isaac Queda, antes da interpretação do Josei Todo e Tsutsune Saburo Makiguchi. Claro que eles também contribuíram para a propagação irrestrita da lei. Mas e o que adiantou para agora estar essa confusão toda, hein, queridos amigos? A gente vai ter que transformar essa situação, Márcio. E eu não acho que é com esse tipo de comentário que você vai transformar. Por quê? Porque você vai induzir outras pessoas a terem o mesmo tipo de sentimento baixo que você está tendo em relação aos reverendíssimos soberanos da lei. Eles, os reverendíssimos soberanos da lei, ou sumos prelados, da Nichiren Shoshu, organização que existe há 800 anos, desde o falecimento do Buda original Nichiren Daishonin, que transferiu a Byakuren a Shariniko Shonin, a herança da vital da lei, somente a uma única pessoa. Ele não transferiu para Josei Toda, ele não transferiu para Tsutsune Saburo Makiguchi, ele não transferiu para o Dr. da Isaac Queda. Existe um sacerdócio, existe a herança vital da lei que o Buda original Nichiren Daishonin escreveu em documentos e assinou. E ele disse, quem for contra o que eu estou falando aqui, está indo contra mim mesmo. Quem for contra o que eu estou escrevendo, está indo contra o meu ensino. Isso está escrito por Nichiren Daishonin. Inclusive está publicado nas revistas da Soka Gakkai. Eu tenho aqui, depois a gente acha e eu trago para você a público. Maravilhoso o templo simples. A Lucineide está falando do templo Shobode, tá? O templo Shobode é verdade, maravilhoso mesmo. Maravilhoso templo, simples, mas quando se entra já sente paz. Atividades maravilhosas. Gente, eu me emociono. Olha, não está sendo fácil fazer essa live, porque eu me emociono, é verdade, Lucineide. Sabe, a gente vê o quanto que o dinheiro, né, não é tão importante para a propagação irrestrita da lei. O que realmente vale é o coração, a sinceridade, de realmente preservar, pelo simples fato de preservar os ensinos e propagar, e não por outros atributos, como, por exemplo, a política, né? Como, por exemplo, a educação. Então, os reverendíssimos soberanos da lei, eles têm essa missão pura de preservar os ensinos, totalmente ligados somente a Nichiren Daishonin. Eles não têm universidade no nome deles. Eles não têm partido político vinculados a eles, né? Eles vêm de uma linhagem direta de Nichiren há 800 anos. É assim, eu acho que a gente tem que ter débito, sim, de gratidão, viu, Márcio, em relação a isso. Não é nada disso que você escreveu aí. Eu tenho certeza que você ainda vai repensar sobre isso aqui. Mas, quem sabe, você também vai entrar num estado de absorção, né? Um estado absorção, aquele que a gente capta do universo as verdades imutáveis da vida, né? Esses conflitos a gente vai dar sugestões, como que a gente poderia mudar isso, como que nós vamos fazer a causa da benevolência, como que nós vamos fazer a causa do perdão, como que nós vamos fazer o Itai-do-Shin, como que nós vamos propagar a lei, como que nós vamos propagar a lei assim, gente, me explica. Se vai lá um, xinga o outro, fala, não, esse Shakubuka aqui é meu, não, esse aqui é meu, e fica mó brigaiado. Não, esse eu vou levar para outra organização, esse aqui eu vou levar para ali. Como que vai ser isso, gente? E outra coisa, não é esse negócio de Goronzon, não é toda organização que pode fazer Goronzon, não. Só Nichiren Shoshu, tá? Isso foi falado por Nichiren Daishonin. Esses outros Goronzons aí não criam a causa e o efeito da iluminação. E isso vai ser provado no Goshô. E também nos documentos de transferência, que foram deixados a Byakuren e a Shariniko, que estão lá nas revistas antigas. A Lucineide falou, quem puder, vá. Não tem extorsão. Os sacerdotes... Aliás, os acessórios de uso, vela, incenso, os preços são menores que a tamandaré. Então, as pessoas, Lucineide, estão equivocadas. Quanto ao comentário do Márcio sobre o templo, ele nunca deve ter ido no templo da Nichiren Shoshu. As pessoas estão completamente equivocadas. Inclusive, lá é tudo super barato, não tem cofo, não tem obrigatoriedade de fazer doação. Somente se você sentir que você deve fazer alguma doação, que você vai doar. Eles não visam ficar construindo templos fabulosos
Porque isso também gera custo, né? Os templos fabulosos são maravilhosos, mas gera também custo e você também tem que manter, tem que pagar luz, tem que pagar funcionário para cuidar, tem que limpar os lustres de cristal, né? E isso aí é caro. Então, o direcionamento que é dado pelo templo principal para a propagação irrestrita da lei é completamente diferente desse posicionamento. Talvez por isso que o Márcio não está entendendo ainda, porque ele não foi lá ver. E quando ele entrar lá no templo Shobodhi, né, ele vai conseguir capturar, conseguir perceber, ter a percepção do Myo, né, ter a percepção da manifestação da vida do Buda lá dentro do templo Shobodhi. Estão cansados, queridos amigos? Bom, então é isso. Cheios de goxôs para falar, ficam usando princípios do Buda Sakyamuni provisório, quando Nichiren era sua época. Refutou todos os ensinos, exatamente. Refutou todos os ensinos. Ninguém aqui está falando de Sakyamuni. Quem é que fala de Sakyamuni? E relutou a lei mística. Daqui a pouco orientam as... Ah, você está falando dos reverendos? Orientam as práticas da escola Zen. Jamais. Querido, é perigoso esse negócio aí se transformar em prática Zen, porque já se transformou num outro ensino. Não é mais o ensino de Nichiren Daishonin. O ensino de Nichiren Daishonin, ele tem uma linhagem. Ele segue um protocolo. Ele não é assim, vamos copiar o Gohonzon. Vamos criar uma revista. Aliás, cadê a revista? Vamos fazer assim. Eu fundei a minha organização, tá bom, queridos amigos? Tenho 1 milhão de seguidores na internet, tá? Que tá vindo lá de um templo, sei lá de onde, são meus seguidores. Aí eu resolvo criar uma assembleia de líderes, que tá aqui. Eu vou criar uma assembleia de líderes na minha organização para decidir como que eu vou dar Gohonzon. Foi isso que aconteceu, ó. Tá aqui. Aqui, o que está escrito aqui? Instituição da concessão do Gohonzon. Que loucura! Isso aqui não é mais ensino de Nichiren, não. Vamos aqui para a página número... Você está falando aí de ensinos que vão para Zen, quem vai para Zen? Vocês já foram para Zen. Aliás, eu acho que nem a Zen isso aqui pode se chamar, porque isso aqui é pura calúnia à lei. Não é necessário realizar a cerimônia de abertura dos olhos do Gohonzon. Como assim? Vocês decidiram isso como? Como que vocês decidiram isso? Não é mais necessário por quê? Realizar a cerimônia de abertura dos olhos de Gohonzon. Se esse era o procedimento que Nichiren Daishonin fazia desde o seu falecimento. Isso é o ensino de Nichiren ou será que já não se transformou num outro ensino? Eu estou respondendo a sua pergunta, tá? Eu não ia mostrar essa revista. Vocês estão me obrigando a falar sobre esse assunto. Eu vim aqui para falar sobre atingir o estado de Buda. Porque eu quero fazer 1 milhão de shakubuku, por que não? Entendeu? Eu tenho que falar sobre Gohonzon, eu tenho que falar sobre Nichiren Daishonin. E aí eu não posso falar porque eu recebo esse tipo de mensagem, então eu tenho que me defender. Né? Defender o quê? Defender os ensinos de Nichiren Daishonin. Porque as pessoas têm que saber do que se trata. Os evangélicos, os espíritas, os muçulmanos, os ateus. Então, Márcio, quando você fala aí que está virando o budismo zen, que eles estão mudando os ensinos, incensos na seta de cocó, fala um monte de besteira, começa a rir. Quanta besteira. Então, besteira é isso aqui, ó. Isso aqui que é uma besteira. Eu constituir uma assembleia de líderes, de leigos, para decidir como que eu vou fazer Gohonzon. Será que não é isso aqui que é uma besteira? Será que não é isso aqui que é um ensino zen? Ou pior do que um ensino zen, falando mal do reverendíssimo soberano da lei, fortemente, a calúnia à lei está muito forte aqui dentro. Aqui tem a metade da revista só falando mal do reverendíssimo soberano da lei, como assim? O reverendíssimo soberano da lei que preservou os ensinos por 800 anos. Aí chega aqui, já cortaram a cerimônia de abertura dos olhos de imagem. Cortaram outras coisas também, tá tudo aqui. Isso aqui, querida amiga, apareceu nas minhas mãos, não sei nem como.
Sem orarmos ao Daigon Honzo do templo Taisekiji, podemos dizer que a nossa fé ainda está baseada no Daigon Honzo? De agora em diante não é necessário adorar o Daigon Honzo. É necessário adorar quem? Apareceu algum Buda por aí? Gente, olha que eu acabei de ler, gente. Não é mais necessário adorar o Daigon Honzo diretamente, está escrito aqui. Eles decidiram que não é também mais necessário adorar o Daigon Honzo. É cada coisa, né, Márcio? Então, querido amigo, cuidado com seus comentários, porque a realidade é bem outra, viu? E eu tenho provas documentais para refutar o que você escreveu, porque eu não ia falar sobre isso. Mas como você escreveu que eles estão se transformando numa escola zen, varetas de incenso, se seta do coração e fica meditando, procurando o som do nada, quanta besteira. Então tá aqui, ó. Isso aqui é que é uma grande besteira, tá? Porque, claro, eu não vou poder ficar aqui, né, gente, ouvindo comentários depreciando uma organização que já foi caluniada, como é a Nichiren Shoshu. Temos aí provas documentais. Nós temos que resolver isso aqui, ó, é a cerimônia de abertura dos olhos, viu? Mas não é contratando o reverendo, porque existe uma transmissão direta. E essa transmissão, ela já está definida há muitos anos pelo próprio Buda original Nichiren Daishonin, na concessão de Goronzon para a Nichiren Shoshu. E eu gostaria, então, Márcio, de que você estudasse sobre essa revista aqui, antes de você falar isso aí, viu? Queridos amigos, eu estou cansada. Posso ir embora, queridos amigos? Maravilhosa, cadê a sua chuva de coração? Vanício, querido amigo, dá uns corações aí para eu ir embora. Eu vou dormir, viu? Obrigada, querida amiga. Eu não bebi, não, eu só bebi água, Simone. Água. Você quer água? Eu bebi sim, sabe o que eu bebi? Eu bebi os benefícios imensuráveis do Sutra de Lótus, que são banhados pelo benefício do Goronzon, pelo benefício de quem recita no Goronzon perfeitamente dotado, o Goronzon que possui a entidade do Buda e a entidade da lei. Foi dessa água que eu bebi. Tchim, tchim, queridos amigos. Tchau. Boa noite.